Não, o Biriba foi de longe o personagem que a gente mais perdeu tempo discutindo, né? Porque, óbvio, ele é o protagonista. Mas o que a gente se perguntou muito foi como a gente coloca na vida desse cara, no corpo dele, no sangue dele, os temas que a gente está querendo falar, né? E eu acho que um dos temas que atravessa a história é um pouco o tema da moralidade, sabe? Acho que o Pico da Neblina é um pouco sobre isso. Sobre como a regra da lei, assim, é uma coisa, e a regra da moralidade é outra coisa completamente diferente. E você pode ser completamente imoral dentro da lei, você pode ser uma pessoa completamente imoral fora da lei. Então, a série é um pouco sobre essa espécie de terra de ninguém entre... Deixa eu formular de novo o que eu vou falar. Eu acho que a gente conversou muito sobre esse tema da moralidade pantanosa, né? De você não saber muito bem onde você está pisando, de você querer correr pelo certo, mas descobrir que as pessoas que correm pelo certo fazem um monte de coisa errada, ao mesmo tempo que às vezes o código de honra de alguém que vive na marginalidade é um código de honra muito mais honesto, muito mais reto. E a gente começou a falar sobre o Biriba, sobre como a gente poderia colocar isso na história de origem dele e também no presente dele, não ser só uma coisa que ele era essa pessoa, mas no presente da história ele está fazendo uma coisa completamente diferente. Então a gente chegou nessa coisa de um cara que ele... Primeiro, pra você ter uma noção, vou até voltar mais atrás ainda. A gente não sabia no começo se ele era um pequeno traficante, se ele era um chefe de facção. A gente não sabia se ele era rico, se ele era pobre. A gente não sabia se ele era branco, se ele era preto. A gente não sabia. Então a gente falou muito tempo sobre várias dessas coisas, assim. E aí no final a gente chegou em várias conclusões que eu acho que foram muito acertadas, assim. É óbvio que ele tem que ser preto, porque toda a história da proibição da cannabis é uma história racista, assim. Se você vai investigar de verdade, é uma droga que estava muito relacionada a você atacar um grupo social, atacar uma raça. Fazia muito mais sentido que ele viesse da periferia, pela mesma razão, por uma razão muito semelhante. E também a gente chegou a essa conclusão, a gente chegou a flertar com a ideia de que ele era uma espécie de Salim, ou até uma espécie de CD, no começo da história, um cara muito mais alto na cadeia do tráfico, porque nos parecia que seria um cara que teria muito mais dificuldade de se desvencilhar do tráfico, se ele fosse muito crucial para a operação. Então teve essa tentação grande no começo. E aí depois a gente percebeu que não é tão legal, assim. É mais legal a gente acompanhar a história desse cara que vai crescer. Ao longo da história ele vai crescer. Então a gente vê que ele tem um potencial muito grande, mas ele tem uma questão moral, de novo, com vender, por exemplo, cocaína, que é uma droga que ele não acha que faz bem, ele não quer vender porque ele não acha que faz bem. Então ele tem uma relação emocional com a cannabis, que é algo que acho que usuários de cannabis são muito capazes de se identificar, né? Quase um estilo de vida, assim, é uma droga que você usa porque te faz bem, ou porque te faz pensar em coisas que você não pensaria. Então a gente chegou na figura desse cara que tem uma conexão muito emocional com esse produto que ele vende, e que ele é um vendedor nato, assim, ele é um cara, ele entende, ele sabe o consumidor, aquela sensação assim, se esse cara tivesse uma loja, ele ia ser um gênio, sabe? A gente queria vender um pouco isso. Só que, e aí que a gente começou a inverter, a fazer essa brincadeira de inversão, vamos botar uma mãe, então, que fala pra ele que ele tem que ficar no crime. Porque o que a mãe normalmente faria? Assim, mãe, vou começar a vender maconha pra sustentar a casa. Não, você tá louco, você vai ser preso. Não, vamos inventar uma história que o código moral dentro da casa dele é um código moral que ele herda do pai, que era, assim, esse cara, que era um chefão do crime. E ele nunca quer ser, porque ele tem uma memória traumática desse pai, da maneira como o pai morreu, né? Até uma coisa que a gente chegou a flertar, de ter cena do pai cheirando cocaína. A gente acabou cortando isso também, acho que foi bom cortar, não precisava. Mas... Então a gente foi invertendo essas coisas até chegar nessa espécie de terra de ninguém, que eu acho que a coisa mais legal do Biriba é isso. Ele habita essa espécie de terra de ninguém, em que ele se sente sozinho. Socialmente falando, ele se sente sozinho. Porque
quando ele dá esse passo em direção à legalidade, ele acha que ele vai, de alguma maneira, atravessar a situação que ele se encontra e passar a habitar uma outra terra, uma terra da legalidade, onde ele é visto como uma pessoa legal e pertencente a uma outra esfera social. Só que isso é uma mentira, isso não acontece. O que acontece é os amigos dele da periferia passam a enxergar ele como o cara que foi para dentro do sistema, o cara que virou o boyzão. Só que os amigos boy nunca deixam de olhar para ele como o cara da periferia. Então ele fica nesse lugar que é muito... que acho que é difícil não empatizar com ele, não sentir por ele, porque é um lugar de uma crise identitária, sabe? Pra você ter uma noção, acho que um personagem que explicita isso muito bem é o personagem da Marcela, que é o interesse romântico dele na primeira temporada, que é uma menina preta, como ele, com quem ele se envolve, e no decorrer da história ele descobre que ela, na verdade, vem de uma classe social muito superior à dele, e que ela foi adotada, e que ela tem pais brancos. Então ela também tá um pouco nessa terra de ninguém, só que diferente dele, ela parece não ter problema com essa... Ela tem essa identidade, ela tá tranquila, ela veste essa identidade e não tem crises com isso. Ao passo que o Biriba, você sente que ele nunca se encontra, assim, sabe? Que o cara que mais entende ele no mundo é o Salim, que é o cara que faz a coisa que ele nunca vai fazer, sacou? Ele quer fugir desse mundo que o Salim tá, esse mundo do tráfico e tudo mais. Só que o Salim é o melhor amigo dele, então é o cara que fica puxando ele pra dentro desse mundo dentro desse mundo de novo. E o cara com que ele tá tentando ali criar uma relação de amizade verdadeira, né, que vai transcender essa crise que ele tá vivendo, é o Vini, que é um boy que nunca vai entender ele, sacou? É um cara que nunca vai entender. Eles têm um arco que eu acho que é bonito, assim, um arco de começar a se conhecer e tudo mais, mas você vê que eles nunca vão ser iguais, entendeu? Então acho que foi um pouco isso que o trabalho de encontrar o Biriba foi esse trabalho de chegar nesse cara que era tensionado, assim, em todas as facetas dele tem essa tensão, tem essa contradição, sabe? Ele é um puta vendedor que não tem uma loja, que vive na ilegalidade. Ele é um cara que quer correr pelo certo, mas ele é um traficante. Ele é um cara que quer subir, né, quer ascender em termos de classe social, quer ter o negócio dele, quer ganhar dinheiro e tudo mais, mas ele está sempre sendo puxado para esse mundo do crime. Ele tem raízes muito profundas com isso, e ele invariavelmente ele tromba com essas coisas na vida dele. Tem esse histórico que vem do pai dele, sabe? Então acho que foi um pouco isso, sabe? Foi tentar achar essa espécie de identidade, a identidade do Biriba está sendo disputada o tempo todo por todos os personagens que cercam ele, entendeu? Por isso que a gente teve que partir dele, porque a partir dele a gente forjou o Salim. A partir da compreensão que a gente queria ter esse personagem esticado, que a gente falou, pô, beleza, então a gente tem o Biriba, e a gente bota num ombro dele o Salim, e no outro ombro dele o Vini. O que o Salim tá falando pra ele? O Salim tá falando, mano, você é muito trouxa, você vai correr com os boys, velho, os caras vão cuspir na tua cara, os caras nunca vão te aceitar como um deles. Cola na minha e vamos vender pó e vamos encher um pouco de dinheiro. E é isso, mano, vamos comigo. E você bota o Vini no outro ombro falando, mas você é um artista, Biriba. Cara, você merecia ter uma estátua de maior vendedor de maconha do mundo, você é um gênio. Vamos vir pela legalidade comigo, entendeu? Então você vai tensionando esse cara, entendeu? Aí você bota a Irene no mesmo ombro do Salim, sabe? Não, imagina, cara, que não confia nessa gente, entendeu? Então, a gente foi fazendo isso com ele. E foi realmente um processo de constelar o Biriba, sabe? O Biriba é a origem de tudo. Acho que por isso que, não à toa ele é o protagonista, porque ele realmente é a origem de tudo. O primeiro processo foi encontrar um personagem que a gente olhasse pra ele e falasse assim, nossa, tem muita camada aqui, sabe? Tem muita profundidade aqui. A partir do momento que a gente identificou isso, a gente começou a colocar espelhos na frente dele, sabe? Então o Salim é um espelho, o Vini é um espelho, a mãe dele é um espelho, a irmã dele é um espelho. Mais pra frente o CD é um tremendo de um espelho, né? Não à toa durante... Você quer puxar um pouco pra cá por causa do sol? Quer? A gente pode fazer isso ao vivo. Não à toa eu vou vir mais pra cá. Não à toa na segunda temporada é através do CD que o Biriba começa a descobrir coisas sobre o pai dele que ele não sabia.
assim, isso não é por acaso. Porque o que é o CD? O CD é uma investigação das razões do pai dele que ele nunca foi capaz de compreender, entendeu? Porque o pai dele era o CD. Esse que o pai dele era. Ele tentou escapar do pai. Ele passou a primeira temporada inteira tentando escapar do pai dele. Tentando escapar dessa sombra, dessa assombração do pai dele, desse trauma. No fim da primeira temporada, óbvio, qual que é a ironia do destino? O pai dele entra na casa dele, na figura do CD. Caralho, eu tentei escapar do crime e agora o maior chefe do crime é meu cunhado, mora dentro da minha casa. Como é que eu vou me livrar desse cara? Só que ao tentar se livrar desse cara, ele vai entendendo que esse cara na real não é tão do mal assim. Que talvez ele não tivesse entendido o pai dele muito bem. Só que ele já botou uma parada em movimento na segunda temporada que ele não vai conseguir frear. Então são esses dilemas assim, que a gente buscou. Mas a gente tentou muito dar profundidade para todos os personagens, sabe? Apesar deles serem, digamos assim, terem sido criados em função da maneira como eles poderiam confrontar com o protagonista, o que a gente tentou fazer foi olhar para todos eles como seres humanos, assim, sabe? Com pessoas com sonhos, com falhas, com qualidades, todos eles são espertos de uma maneira que só eles podem ser, entendeu? O Salim tem uma esperteza que é do Salim. Ele tem uma esperteza da rua, assim, tem uma esperteza vou fazer greve, entendeu? Vou fazer greve de biqueira. O cara quer me estourar. Beleza, então ninguém abre a biqueira, pronto. O Vini, por mais que ele seja toscão do jeito dele, você também entende que ele está tentando escapar de uma influência negativa do pai também. Tem esse espelhamento dele, assim, ele tem um claro problema com o pai dele, como o Biriba tinha um problema com o pai também. A gente foi tentando achar essas coisas, assim. O Vini também está tentando, de alguma maneira, criar uma ponte social entre o lugar de onde ele vem e o lugar de onde o Biriba vem. O que ele entende, assim como o Biriba, é que é mais complicado do que parece fazer esse tipo de coisa, entendeu? E o que eu acho, eu adoro, o arco do Vini é um dos meus preferidos, assim, porque ele tem uma inversão completa, né? Na segunda temporada ele na verdade tá numa situação de fragilidade social ainda pior que a do Biriba. E quem dá um emprego para ele é o Biriba, sabe? Então a gente foi achando essas inversões para tentar revelar o que os personagens realmente tinham dentro deles. E o CD eu acho que foi um caso à parte, porque realmente na primeira temporada ele vinha como essa espécie de... quase como um vilão clássico, mas alguém que a gente achou essa qualidade redentora dele, né? Que é... ele realmente ama a Kelly, assim, sabe? Ele é um cara, ele tem esse lado doce, sabe? Que ele não é só um bandidão, assim. Primeiro, ele tem um código moral no qual ele acredita profundamente, que é um código moral que eu acho que muitas pessoas concordariam com o código moral dele. E ele tem esse lado extremamente doce, que acho que vem muito do Dexter também. Acho que foi uma surpresa muito grande. É curioso como... eu acho que mais do que qualquer outro personagem da série, o personagem do CD, ele foi muito escrito em função do Dexter, sabe? O fato de que a gente conheceu o Dexter, e a gente nem conheceu tanto, assim, sabe? Tipo, o pouco convívio que eu tive com ele serviu para informou muito, assim, do personagem que a gente acabou escrevendo, porque o Dexter é um cara extremamente doce, sabe? Você vê ele em cena, assim, ele é um cara assustador, e acho que ele sabe ser assustador, mas ele é um cara tão do bem, sabe? Ele é um cara tão do bem, ele é um cara tão gentil, ele é um cara que... você vê ele quando vê com criança, uma coisa que você fala assim, pô, e a gente falou assim, que legal esse contraste. E a gente começou a cavar nisso. Então achar esse cara que ele é beleza, ele é o chefe do crime, beleza, é um cara que mata, beleza. Mas ele é um cara extremamente humano, de um jeito que inclusive o Biriba não é. Então chega uma hora que você fala assim, pô, cara, mas eu meio que estou torcendo pro Biriba se ferrar e pro CD se dar bem, sabe? No momento que a gente sentiu que a gente fez essa inversão, a gente falou, legal, quer dizer que a história está funcionando, entendeu? Quer dizer que a gente está conseguindo fazer isso pulsar. E aí tem a Kelly também, né? Que acho que é a outra... duas personagens femininas que vale muito a pena falar, é a mãe do Biriba, que eu já falei, e a Kelly, que eu acho que é um personagem que cresce muito, e se for ter terceira temporada e tudo mais, acho que vai continuar crescendo, porque ela tem quase uma curva de reencontrar o próprio poder, assim, sabe? Ela é uma personagem que
primeiro, vem de uma criação machista. Acho que isso a gente nunca toca nesse tema de maneira, acho que muito explícita, mas eu acho que é muito fácil perceber que a criação daquela casa tem uma herança machista muito profunda, assim. Tanto que o personagem o Biriba é um personagem com características machistas, assim, sabe? Ele se vê como o responsável por prover para casa, não, a Kelly tem que cuidar das pessoas, das meninas e muito mais. Ele é responsável também por meio que se manter a Kelly pequena, assim, de certa maneira. E acho que a Irene também. E aí quando o CD entra na casa, muda e rearranja as forças ali dentro, é um momento muito bonito em que a Kelly se vê de novo dona dela mesma, assim, de certa maneira, sabe? Elas se viram. Pela primeira vez ela tem na vida, pela primeira vez em muito tempo na vida dela, ela tem alguém falando pra ela assim: o que você tá a fim de fazer? O que você quer fazer com a sua vida? Se você sabe, a gente pode ter se essa loja fosse sua, como ela seria? Então ela tem esse reencontro muito bonito, assim, ela começa a desabrochar em projetos que são projetos dela, que não são mais projetos acoplados ao desejo de outras pessoas ou às circunstâncias que ela herdou, sabe? Então eu fiquei muito feliz, assim, porque na primeira temporada a gente não teve muito espaço para explorar ela, mas é um personagem que a gente sempre soube que tinha um potencial enorme. E na segunda você vê que ela desabrocha ao longo da segunda temporada, né? E tanto que ela termina a segunda temporada meio que abrindo um caminho próprio dela, quase que assumindo o papel de, digamos assim, de chefe dessa família, né? No lugar do Biriba. Então é isso, assim, acho que para responder a pergunta sobre a criação dos personagens um mergulho muito profundo no protagonista, uma criação de uma constelação de personagens ao redor dele, que de verdade cada um tem uma função de espelhar uma faceta dele. Cada um tem uma função de chegar e falar assim: olha Biriba, olha aqui, olha como você é, sabe? E aí a partir do momento que a gente tinha essa constelação de olhar para cada um desses personagens e tratar eles como seres humanos mesmo, assim, sabe? Como, tipo assim, nenhum deles é só bom, só ruim. Isso é uma regra que a gente tinha. Assim, nenhum personagem dessa história é 100% bom, 100% ruim. Todos os personagens dessa história, mesmo quando eles tomam decisões com as quais a gente não concorda, a gente tem que pelo menos entender da onde está vindo essa ação que ele está tomando, sabe? E acho que no fim a gente conseguiu, sabe? Pelo trabalho a gente conseguiu.